Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver e comentar questões sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades do mundo jurídico e dos concursos. Vamos lá? Então, essa primeira questão que nós vamos fazer, ela é muito importante porque ela traz as características dos direitos humanos e como que o nosso Supremo Tribunal Federal vem entendendo qual é a concepção de direitos humanos adotado pela Teoria Geral dos Direitos Humanos. Vamos na tela? Então, uma questão recente do ano de 2019 da Banca Funesp, órgão Prefeitura de Itapevi, para o cargo de analista jurídico procurador municipal. No que diz respeito ao conteúdo e cumprimento dos direitos humanos, doutrinadores e o Supremo Tribunal Federal, então vai exigir o conhecimento da doutrina e o posicionamento do STF, defende uma sociedade pautada na defesa de direitos. Tem como primeira consequência, então aqui vai exigir esse conteúdo, a primeira consequência para uma sociedade pautada na defesa dos direitos. E aí nós temos a assertiva A, o direito a ter direitos, uma prerrogativa básica que se qualifica como fator de viabilização dos demais direitos e liberdades. A assertiva B, o automatismo na sociedade de direitos, bastando anunciar um direito para que a proteção incida mecanicamente. A assertiva C, que os direitos humanos são um rol amplo e fechado, prescindindo de ponderação ou sopesamento dos valores envolvidos. Assertiva D, de que a seara jurídica dos direitos humanos não é o mundo dos conflitos, tampouco de estabelecimento de limites, preferências e prevalências. E por último, a assertiva E, que os direitos humanos somente podem ser implementados de maneira ativa e positivada para a promoção da dignidade humana. Bom, para a gente resolver tal questão, é necessário a gente ter conhecimento sobre as características dos direitos humanos. Essas características, elas não são apenas estas, ou seja, elas não compõem um rol exaustivo, mas geralmente essas características são as mais cobradas em prova. Então, a primeira característica que nós temos é que os direitos humanos, eles são direitos universais. O que é isso? São direitos inerentes à condição de membro da família humana, como assim dispõe na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, todo ser humano é dotado de direitos. Essa característica traz pra gente a universalidade. Não importa, eu aqui falando para vocês sou um indivíduo dotado de direitos, assim como o monge lá no Nepal também é um indivíduo dotado de direitos. A outra característica que nós temos é que os direitos humanos, eles são inalienáveis. O que isso quer dizer? Eles não estão sujeitos a valor econômico, ou seja, eu não posso tratar o direito humano como um valor dotado de condição econômica ou financeira. Isso porque, quando eu falo que os direitos humanos ele é universal, ou seja, todo aquele que pertence à família humana é dotado de direito, isso nos mostra, mais uma vez, que os direitos humanos também são inalienáveis. Por quê? Porque eu não posso tratar um ser humano com valor mercadológico. É por isso que nós temos a proibição da escravidão, porque todo indivíduo deve ser tratado como pessoa perante a lei. E isso também é uma assertiva prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é por isso que nós temos a impossibilidade, por exemplo, da gente comprar bebês, negociar um bebê. Por isso que para que uma pessoa possa ter
um filho e esse filho ele advém de um processo que não seja o biológico, tem que ser feito através do processo de adoção. Não pode haver conteúdo mercantil. Inclusive, quando há esse conteúdo mercantil, é considerado uma prática delitiva. Como também é por isso que nós não podemos negociar partes do nosso corpo. Então, às vezes a gente escuta: esse mês tá difícil. Tô vendo que eu vou ter que vender o meu rim, né? Na verdade, não. Você pode doar o seu rim. Por quê? Porque os direitos humanos, eles são inalienáveis, ok? Como também nós não temos, né, apesar de vulgarmente ser conhecido como barriga de aluguel, né? Aí a gente tem a Globo, que trouxe pra gente essa novela. Primeiro momento, né, da possibilidade de alguém gerar o filho de outrem. Não pode haver o conteúdo mercantil, financeiro e econômico. Na verdade, nós temos, né, seguindo as regras para o procedimento, o útero em substituição. Além disso, os direitos humanos, eles são irrenunciáveis, ou seja, ninguém pode renunciar à sua dignidade. Isso é muito bacana porque sempre vem em prova a questão do lançamento de anões. Era uma prática, era um espetáculo que ocorria principalmente na sociedade francesa. E o governo francês veio a proibir a prática de tal espetáculo. Por quê? Porque, segundo o governo francês, isso feria a dignidade da pessoa humana. O caso foi tão sério que foi levado até a Corte Internacional dos Direitos Humanos e que manteve a decisão do governo em proibir tal prática. Porque, embora alguns anões tenham manifestado de que o lançamento fazia parte de algo que era considerado um trabalho então importante para a sua própria sobrevivência, prevaleceu de que ninguém pode renunciar à sua dignidade, ainda que seja sobre a justificativa de uma suposta subsistência. Nós temos também uma outra característica muito importante, é que os direitos humanos eles são históricos. O que é isso? Eles são reconhecidos, desenvolvidos, positivados ao longo do processo histórico. Então, se a gente perceber, desde que o homem ele vive em sociedade, né, desde que o indivíduo ele tem aí vivido em sociedade, né, se a gente adotar aí a teoria do contrato social, ele vai doar, né, a parte da sua liberdade para que ele possa ter direitos garantidos, direitos preservados, no sentido de que deve haver uma ordem, um Estado, para garantia dos seus direitos principais. Então ele cede uma porçãozinha da sua liberdade para que ele possa viver em sociedade de forma segura, para garantir até mesmo dos seus direitos importantes para a manutenção da sua dignidade. E com isso a gente tem vários momentos históricos em que esses direitos são reconhecidos. Por exemplo, quando a gente olha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a primeira vez que num documento internacional a gente tem um reconhecimento expresso da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Isso nós estamos falando de 1948. Se a gente vir para a realidade atual, nós vamos perceber que há outros direitos, por exemplo, da igualdade, por exemplo, do casamento homoafetivo, da possibilidade de reconhecimento daquele que é casado ou é companheiro de uma pessoa que seja pertencente ao mesmo sexo. Então nós temos uma evolução. E isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente fala que os direitos humanos eles são históricos, eles são reconhecidos através de movimentos sociais, principalmente de lutas sociais,
principalmente desses grupos de vulneráveis. Nós temos um exemplo, claro, a conquista e reconhecimento dos direitos das mulheres, como por exemplo, dos direitos dos povos indígenas, como também o da comunidade LGBTIQ, ok? Então, nós temos esse reconhecimento que ele é paulatino. E uma vez reconhecidos tais direitos, é proibido o retrocesso. Ou seja, uma vez reconhecidos, não podem sair da esfera de proteção, seja ela internacional ou nacional, como também em relação a ambas. Bom, os direitos humanos também são atemporais, ou seja, eles não prescrevem ao longo do tempo. Então, isso mostra que, uma vez reconhecidos, devem permanecer, não podem aí serem retirados. Bom, além disso, os direitos humanos, eles são relativos, isso é muito importante. Os direitos humanos não são absolutos. Por exemplo, nós temos o principal direito, que é o direito à vida. Mas esse direito, em determinada circunstância, ele pode vir a ser relativizado? Pode. Por exemplo, nós temos a situação da possibilidade do aborto sentimental, que é aquele em que a mulher ela é vítima de estupro e aí essa mulher ela pode optar em gerar essa criança, né, caso ela venha a ficar em estado gravídico, ou ela pode optar pelo abortamento. E essa possibilidade é reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico. É previsto aí como uma hipótese, inclusive expressa no Código Penal. Então, nesse caso, nós temos o conflito de dois bens jurídicos. Nós temos a vida da mulher, que pode vir a escolher, como uma escolha existencial, gerar um fruto de uma violência, como também nós temos a questão da vida daquele que está para nascer, né, do nascituro. Nessa situação, o ordenamento jurídico ele vai fazer um sopesamento para saber se nesse caso em concreto a possibilidade dessa mulher optar em interromper a gravidez. Então percebam que o bem jurídico, né, o direito fundamental à vida, ele, de acordo com o caso em concreto, ele pode vir a ser relativizado. E aí nós temos um exemplo também que, cuidado com isso, sempre cai em prova, né? No Brasil nós temos instituído a pena de morte e a gente tem mania de falar, não, cuidado, sim, porque em tempos de paz não é possível a instituição da pena de morte. Mas a própria Constituição traz a salvo a possibilidade de instituir tal pena quando a gente tem um caso de guerra declarada. E lógico que nos termos, né, previsto na Constituição, há todo um procedimento, há toda uma normativa em relação à instituição de tal pena. Mas é um exemplo que nós temos de relativização em relação ao direito humano à vida. Tudo bem? Além disso, nós temos vários outros direitos. O que eu quis mostrar para vocês é que os direitos humanos, eles são relativos, portanto, eles não são absolutos. Nós temos também que os direitos humanos, eles são invioláveis. O que é isso? Quando um direito ele é violado por outrem, nós temos que as leis e a própria Constituição vão ter mecanismos para que a pessoa que violou determinado direito humano possa vir a sofrer as sanções daí advindas, sejam elas sanções administrativas, civis, como também sanção penal. Então, por isso que os direitos humanos são invioláveis. Uma outra característica que nós temos com os direitos humanos é que eles são complementares. Os direitos humanos, eles se complementam. Se a gente pensar, nós temos o direito de ir e vir e permanecer. Esse é o direito da liberdade de locomoção. Quando, por exemplo, eu tenho uma violação desse direito,
Lá na Constituição Federal, nós temos uma ação constitucional que é a ação constitucional de habeas corpus. Eu posso utilizar da garantia do instrumento habeas corpus para que, quando há uma violação no meu direito de ir e vir e permanecer, e se essa violação ocorrer de forma ilegal ou for de forma abusiva, eu posso buscar restabelecer a minha liberdade. Ou até mesmo nós temos a possibilidade do habeas corpus, que não é o repressivo, mas nós temos o habeas corpus, né, que nós temos, que é o prévio, né? Por exemplo, quando alguém vai aí depor na CPI, por exemplo, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então ele pode ser tanto quando houver a ameaça ou quando a gente já tem o tolimento da liberdade de forma ilegal ou abusiva. Os direitos humanos também são complementares, como nós acabamos de dizer, mas também são coexistentes. Uma vez reconhecido um determinado direito, ele vai coexistir com outros direitos. Então, se eu tenho o reconhecimento do meu direito à liberdade, também eu tenho o reconhecimento do meu direito à vida. Então, percebam, eu estou aqui falando com vocês. Neste momento, eu tenho direito à liberdade de expressão, eu tenho direito à liberdade de locomoção, eu tenho direito à vida, eu tenho direito à propriedade resguardado. Então, por isso que esses direitos, eles são também coexistentes. Essas, então, são as principais características dos direitos humanos. Além disso, nós temos que esses direitos, eles são essenciais. Por que eles são essenciais? Primeiramente, em relação ao conteúdo. O conteúdo de direito humano, ele é muito importante, porque essa gama de direitos é responsável pela garantia do principal fundamento que nós temos na nossa república, que é a dignidade da pessoa humana. Mas, além dessa essencialidade voltada para o conteúdo, nós temos também em relação à forma. As normas que ditam sobre os direitos humanos, elas têm uma posição de destaque nos ordenamentos jurídicos. Por exemplo, no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, as normas voltadas para os direitos humanos, quando nós temos um tratado ou uma convenção, quando são positivadas no nosso ordenamento jurídico, elas têm status de norma supra-legal, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima das demais leis. Agora, quando essa convenção, esse tratado de direitos humanos, vem a ser reconhecido no nosso ordenamento jurídico, mas passa por um processo mais rigoroso, pode ter aí status de emenda constitucional. Então nós temos, por exemplo, quando ocorre uma votação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, com 3/5 de voto em cada casa, né, em cada turno. Aí sim nós vamos ter que essa convenção ou esse tratado de direito internacional, quando são reconhecidos na ordem interna, gozam aí de status de emenda constitucional. Então nós não podemos esquecer que a essencialidade tanto é em relação ao conteúdo, quanto também em relação à forma, né? Ou seja, sempre vai estar numa posição de destaque. Bom, além disso, nós não podemos esquecer que os direitos humanos, eles não são apenas enunciados. É necessário que eles sejam de verdade efetivados, que eles sejam efetivos, que eles possam ter aí um resultado na prática, no mundo fático, que realmente eles possam vir a mudar uma realidade social. Então esses são os principais pontos relacionados aos direitos humanos. Só um adendo para a gente não esquecer, os direitos humanos são aqueles direitos que são reconhecidos, esses direitos reconhecidos no âmbito internacional, no âmbito universal, quando eles são reconhecidos dentro do ordenamento jurídico de um país, eles recebem aí uma qualidade
a mais, eles passam a ser direitos fundamentais, porque pode vir essa distinção na sua prova. Nós temos, por exemplo, também a diferença de direitos e garantias. Direitos são enunciados, garantias são instrumentos para garantir a efetivação de tais enunciados, de tais direitos. E a gente não pode esquecer que eu tenho o direito à liberdade de locomoção, de ir e vir e permanecer. Quando eu tenho uma violação desse meu direito, eu posso utilizar uma ação constitucional ou uma garantia constitucional, que é chamada de habeas corpus. Diante disso, vamos voltar para a resolução. Bom, nós vimos então, pessoal, que para a gente responder essa questão, nós precisamos ter um conhecimento acerca das características dos direitos humanos quando a gente estuda a teoria geral dos direitos humanos. E aí, nós temos o seguinte, se a gente analisar de baixo para cima, na assertiva é que os direitos humanos somente, e aí eu vou pedir vocês atenção para esse termo, somente, só, exclusivamente, privativamente, podem ser implementados de maneira ativa e positivada para a promoção da dignidade humana. Aqui, na verdade, nós vamos ter que essa questão ela é errada por causa desse termo, somente. E aí, quando a gente tiver questões voltadas para somente, só, exclusivamente, esses tipos de questões tendem a ser erradas e exige aí do candidato que ele realmente saiba que determinada situação é considerada como uma exclusão, como uma ressalva, que não é o caso, porque os direitos humanos eles são sim implementados de maneira ativa e positivada para a promoção da dignidade humana, mas não é apenas somente por meio da maneira ativa e positivada. Tanto que nós temos que o executivo, ele promove a dignidade humana através, por exemplo, de programas sociais, de políticas públicas. O legislativo, nós temos, e aí de maneira ativa e positivada, a promoção da dignidade humana em leis e na Constituição Federal. Tanto é que quando os direitos humanos, eles passam a compor o ordenamento jurídico de um país, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais e, portanto, são considerados cláusulas pétreas. E nós temos também o judiciário. O judiciário também ajuda na promoção da dignidade humana através, por exemplo, de campanhas. Nós temos a questão da moradia digna, desenvolvida pelo judiciário, a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, e nós temos o mandado de injunção. Nós temos essa ação constitucional que ela serve como forma de regulamentar, situações de omissão por parte do legislativo. Então, quando é promovido essa ação constitucional, esse mandado de injunção, o judiciário vai apreciar a questão e, se de fato perceber que a omissão legislativa ocorre uma violação aos direitos humanos, através da teoria concretista, nós vamos perceber que nós vamos ter uma necessidade do judiciário vir a criar um comando de ordem para que o legislador, em um determinado prazo, regulamente a situação e, enquanto isso, de forma aí temporária, o judiciário vai garantir a proteção do direito humano em pauta. Um exemplo que nós tivemos recente em relação a isso foi o julgamento do mandado de injunção de número 4733, que foi julgado pelo STF, que vem aí a criminalizar a LGBTfobia.
considerando a LGBTfobia como crime de racismo. Então, enquanto o legislador não resolver, não criar um crime autônomo em relação à LGBTfobia, vai haver a punição pela lei do crime de racismo, a lei 7.716 de 89. Inclusive, a conduta praticada em relação à LGBTfobia, por ser um crime que está dentro da lei de racismo, passa a ser imprescritível e inafiançável. Vamos analisar a assertiva D, de que a seara jurídica dos direitos humanos não é o mundo dos conflitos. Aqui nós temos um problema com a questão, porque nós não podemos esquecer que os direitos humanos são direitos históricos, surgem, são reconhecidos através do movimento histórico, principalmente da ação de movimentos e lutas sociais. Então, a história dos direitos humanos é intrinsecamente ligada à luta, ao conflito, e o direito assim também o é. O direito é um instrumento, um mecanismo de harmonização. E aí nós temos tampouco de estabelecimento de limites, preferências e prevalências. Também nós temos aqui um erro na questão, porque os direitos humanos não são absolutos, eles são relativos, não podemos esquecer disso. Já na assertiva C, que os direitos humanos são um rol amplo e fechado. Aqui nós temos também um erro, porque o rol realmente é amplo. Inclusive, nós temos na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, em um dos seus parágrafos, que traz que a República Federativa do Brasil não vai excluir da apreciação direitos ou princípios de direitos humanos que sejam provenientes de convenções, de tratados internacionais voltados para os direitos humanos. Então, o rol, ele é amplo, mas ele não é fechado, ao contrário, ele é aberto. Até porque os direitos humanos são dinâmicos, são históricos. E aí nós temos prescindindo de ponderação ou sopesamento dos valores envolvidos. Aqui também há um erro, porque nós temos o STF utiliza como instrumento de interpretação do princípio da proporcionalidade, a ponderação e o sopesamento. E aqui nos mostra mais uma vez que os direitos humanos, eles são relativos, não podemos esquecer, como por exemplo o caso do julgamento que possibilitou a autorização do aborto quando ocorre situação de gestação de feto anencefálico. Então, há sim essa ponderação em relação à vida digna da mulher que está gestando, a sua escolha existencial, e em relação à vida que essa mulher está gerando, que tem possibilidades mínimas de vida extrauterina. Vamos analisar a letra B. O automatismo na sociedade de direitos, bastando anunciar um direito para que a proteção incida mecanicamente? Não! Nós temos que lembrar que nós vivemos numa sociedade líquida, complexa, de massa, e é necessário não apenas enunciar leis que protejam direitos humanos, é necessário que esses direitos humanos eles sejam de fato efetivos. É preciso que haja na prática a efetivação de tais direitos. Um exemplo que nós temos é a medida protetiva
no âmbito da Lei Maria da Penha, que vem a ser um instrumento de efetivação da proteção dos direitos humanos das mulheres. E a assertiva correta é a letra A, uma vez que o direito a ter direitos é uma prerrogativa básica, e aí vem como primeira consequência que qualifica como fator de viabilização dos demais direitos e liberdades. Isso nos traz a noção de que o indivíduo ele só pode gozar de direitos e liberdades se ele tem aí o direito, a capacidade de gozar de tais direitos e tais liberdades. Então, a assertiva a ser marcada é a letra A. O direito a ter direitos, uma prerrogativa básica que se qualifica como fator de viabilização dos demais direitos e liberdades. E é importante a gente ter em mente que quando a gente tem o direito a ter direito, na verdade, é a essência dos direitos humanos. Inclusive, isso foi tratado por Hannah Arendt, que traz pra gente essa noção de que o indivíduo ele só é dotado de direitos e liberdades quando ele tem direitos a ter essa premissa básica. Também é importante a gente tratar o seguinte, que nós tivemos períodos históricos no mundo, e inclusive no Brasil, em que o ser humano não era tratado como pessoa, não tinha condição de gozar a possibilidade de ter direitos e liberdades, que é o caso que nós temos da escravidão. Então, uma forma de garantia de que todo ser humano, todo aquele que pertence à família humana, possa ser dotado de direito, é o fato de que em qualquer lugar ele deve ser considerado pela lei como pessoa. Então, aí é a importância de se trazer como a primeira prerrogativa o direito a ter direitos. Espero que tenham gostado do vídeo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos certamente será tema do seu concurso, então vale a pena estudar um pouco mais sobre ela. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like para nos ajudar a trazer novidades e tirar suas dúvidas. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Beijo grande!